Salve, nação rubro-negra, boa noite para todos vocês, chegando para mais uma live informativa aqui nessa terça-feira, né? Daqui a pouquinho tem Corinthians e São Paulo, válido pelo confronto de ida da semifinal da Copa do Brasil, e o Flamengo, que joga amanhã contra o Grêmio, já embarcou rumo a Porto Alegre, e a previsão de chegada é 9h30, 9h40 da noite, basicamente aí, para amanhã enfrentar na Arena do Grêmio, o Grêmio de Renato Gaúcho. E antes que a gente retrate sobre algumas informações do Claudinho, que jogou hoje, marcou inclusive golaço, participou da jogada do primeiro gol do Mantuan, tem também atualização sobre o Wendel, o técnico do Zenit, né, falou sobre o retorno do Wendel, como vai funcionar, todos os detalhes aqui para vocês. Nossa, estou com isso aqui irritado. Tem também a atualização sobre a questão financeira do Flamengo, a atualização também sobre a questão do Eric Pulgar, Davi Luiz, os jogos que vão ser realizados em Brasília. Então, assim, todas as últimas notícias aqui no canal Visão Rubro-Negra. Sejam bem-vindos, você já sabe, deixa o like, é muito importante para dar aquele ok no nosso trabalho. Se inscreva também no nosso canal, aqui no botão inscreva-se, ative o sininho, quem puder, compartilhe a nossa live informativa com seus grupos de WhatsApp, chamando a galera de maneira geral para sempre participar e estar antenado sobre as notícias do Flamengo aqui conosco, tá bom? Vamos lá para a primeira informação. Hoje saiu uma informação no TV Brasil, através do jornalista Sérgio do Boccagi, onde ele abordou sobre como funciona essa divisão das premiações do Flamengo, seja ela brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, independente da competição, a diretoria já tem um acordo estabelecido. Isso, inclusive, eu vou abrir aspas aqui, dizer o que o jornalista pontuou, mas isso, inclusive, deixa claro por que o Flamengo coloca o Brasileirão em terceiro plano. Dentre também as premiações individuais para os atletas, a premiação geral para o clube não é tão vantajosa no Campeonato Brasileiro como é na Copa do Brasil e na Libertadores. E ele disse o seguinte: há um acordo da direção do Flamengo com os jogadores de que metade das premiações da Copa do Brasil e Libertadores será dividido por elenco, comissão técnica e funcionários do Ninho do Urubu. Então tá aí, metade do que o Flamengo ganha é dividido em premiações para todas as pessoas diretamente envolvidas que trabalham ali no Clube de Regatas do Flamengo, e a outra metade vai para o Caixa Rubro-Negro. Isso diz muito, né, como a gente já esperava, sobre por que o elenco do Flamengo tem um certo tipo de postura e competitividade em jogos de Copa, coisa que não acontece de uma forma similar pelas partidas do Campeonato Brasileiro, infelizmente, tá? E aí, pegando esse gancho sobre caixa, sobre cofres, sobre situação aí dos detalhes financeiros, o Lancinete, através ali também do Rodrigo Matos, trouxe a notícia de que a previsão de arrecadação do Flamengo em vendas de jogadores nessa temporada, sobre a arrecadação de maneira geral também nos cofres rubro-negros. Primeiramente, vamos por parte para vocês entenderem, né? Flamengo projeta arrecadar 54 milhões com vendas, isso no início de janeiro de 2023, uma perspectiva do orçamento anterior. E o Flamengo já passou dessa marca, por isso que a gente falou aqui, a venda do Matheus França pode acontecer? Pode, mas as vendas, a questão de metas, né, estabelecidas para vendas de jogadores já foram sanadas, tanto que o Flamengo já tem um faturamento de 119,3 milhões, então quase aí dá 2,5%, né? Quase 3%, 3% não, 3 vezes mais do que o Flamengo tinha de perspectiva de arrecadação só com venda de jogadores. E diante das vendas, diante de patrocínio, bilheteria, diante de todo o conjunto que compõe um orçamento do Flamengo, além da previsão, né, de chegar na semifinal da Libertadores, que faz parte da meta, semifinal da Copa do Brasil, check, né? Já chegou, a primeira meta já foi batida. E além da possibilidade de terminar de segundo lugar ali no Campeonato Brasileiro, o Flamengo pode, nesse ano, nessa temporada, dobrar a sua arrecadação anual. Flamengo que nas últimas duas arrecadou 1 bilhão e pouco. Para essa temporada, o Flamengo pode arrecadar 2 bilhões, isso mesmo, 2 bilhões, o que já seria aí um faturamento, convenhamos, né? Um faturamento incrível, mostrando aí o poderio rubro-negro em todos os setores, mostrando a força do Flamengo, não só internamente, mas externamente da mesma maneira, tá? Então tá aí, o Rodolfo Landim já está trabalhando para que o Flamengo tenha esse faturamento que seria recorde. O Flamengo já tem um faturamento recorde. Seria o recorde do recorde de todos os clubes aí do futebol sul-americano se bater 2 bilhões em 2023,
conforme também noticiado pelo Bernardo Ramos, lá do canal Bernardo Ramos, né? Dando os créditos também responsáveis aí para a pessoa que está sempre apurando a notícia. Uma informação complementar também, já pensando em questão de bilheteria, de jogos de maneira geral, o Correio ele trouxe a notícia e a informação de que o Flamengo já está se organizando para mandar algumas partidas para Brasília, aqui até de uma certa forma próximo, né, entre aspas, de onde eu moro. E a previsão é que vários jogos no segundo turno, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, aconteça por aqui. E nesse primeiro turno ainda, nessa primeira temporada, vamos dizer assim, do Campeonato Brasileiro, a tendência é que o jogo contra o Internacional, agora mês que vem, em agosto, está previsto para 23 ou 24 de agosto, enfim. A CBF ainda não estabeleceu uma data, mas é provável que esse jogo aconteça aqui no Mané Garrincha, aqui em Brasília, assim como outras partidas que podem acontecer no segundo semestre, tá? Sobre o mercado da bola, atualização aqui sobre Claudinho Wendel. O Wendel, ele foi a campo hoje, não como titular nem relacionado, né? Ele foi ali só prestigiar mesmo. O Zenit que fez a estreia hoje na Copa da Rússia. E o volante Wendel está nesse processo de negociação, chegou aí de madrugada por volta de 5 e pouco da manhã. E antes do início da partida, estava ali na beira do campo conversando com seus atletas. O Sergei Semak, que é o técnico do Zenit, foi perguntado após a vitória do Zenit por 2-0 sobre a situação do Wendel. E ele disse o seguinte: a situação do Wendel não mudou. Ele precisa entrar em forma e depois vai procurar um time. Resumindo, o Zenit já não conta mais com o Wendel. A questão é a dificuldade da negociação, né? Seu agente está trabalhando nisso agora. Isso é o que eu posso dizer no momento. Então, assim, ele não estendeu muito, né, sobre a questão de negociação, até porque não é o papel dele, é o papel dos dirigentes do clube russo, mas deixando claro que o jogador chegou, a situação não muda, resumindo. É um jogador que está na prateleira para ser negociado e deixando claro aí que o jogador, junto com o seu agente, já está trabalhando nos bastidores para buscar um novo time, mesmo que esse time seja o Flamengo, que também esteja interessado no Claudinho. E a gente vem falando sobre a dificuldade e um certo pessimismo da diretoria do Flamengo na tentativa do Claudinho. Isso porque eu vi, inclusive, algumas apurações de que o Flamengo recebeu uma resposta do Zenit de que só sentaria para conversar agora na casa aproximadamente dos 25 milhões de euros. E o Flamengo está tentando achar um meio termo dessas possibilidades. Além disso, o Claudinho tem sido titular, não só relacionado e viajado, como falamos na live de hoje, que aconteceu no horário de almoço, mas o Claudinho tem sido relacionado. Hoje foi titular mais uma vez, deu uma participação importantíssima no meio de campo ali para o gol do Mantuan, primeiro gol do Mantuan pela camisa do Zenit, e fez um gol, que golaço, que deboche, né? Cavadinha ali, a bola vai entrando bem devagarzinho, ampliando a vantagem, sacramentando a vitória no início da Copa Rússia. Então isso deixa claro por que o Zenit trata o Claudinho como jogador nesse momento inegociável, que não tem pretensão nenhuma de sair. Vamos aguardar esses próximos capítulos, o prazo está curto, o Flamengo está tentando correr contra o tempo, e o Sampaoli, até a Raíssa Simplício, deixou claro que o Sampaoli segue, mesmo nessa última semana, pressionando todos os dias, pode-se dizer, a diretoria do Flamengo por reforços. Isso porque o Sampaoli, depois do empate contra o América Mineiro, ele foi questionado, né? Por que, Sampaoli, você, entre aspas, vamos dizer assim, morreu com 3 substituições? E ele afirmou na última coletiva que não tinha opções para conter essas transições ofensivas do Clube Mineiro. Diante disso também ficou nítido ali por algumas gravações na beira do campo que depois do juiz apitar e ser decretado 1-1 empate, ele saiu chutando o microfone, saiu bem revoltado e bem chateado com o resultado no sábado, algo inclusive que eu imagino que os torcedores do Flamengo ficaram em sua maioria, e ele tem ficado muito chateado não só pelo resultado, mas por, na percepção dele, não ter as peças que ele gostaria, não só na equipe titular, mas talvez no banco de reservas, para que ele possa dar essa rodagem, para que ele possa estar sempre em alto nível disputando as 3 competições. Então a diretoria e o Landim seguem bastante pressionados pelo técnico Sampaoli, e eles já sabiam como funciona o treinador argentino. E pensando no confronto de amanhã contra o Grêmio, Eric Pulgar ainda é desfalque, e o jornal o Globo trouxe a notícia de que o volante está sendo trabalhado de uma forma particular no Ninho do Urubu, tratando, né, dessa lesão muscular, está sendo trabalhado
para retornar no jogo contra o Olímpia, no caso, na quinta-feira que vem, no dia 3, pela Libertadores, nas oitavas de final. Então, está tendo aí aquela força-tarefa, aquela corrida contra o tempo para que o Eric Pulgar esteja à disposição na semana que vem pela Libertadores. E uma notícia confirmando mais um desfalque de última hora, além do Pulgar e do Gerson, é o Davi Luiz. Nosso zagueiro, infelizmente, sentiu dores no joelho. O Flamengo informou hoje pela tarde, né, que ele se apresentou com dores no joelho direito e, devido a isso, não foi relacionado e não embarcou nessa quarta-feira, não embarcou nessa terça-feira para o jogo quarta-feira em Porto Alegre. Então, Davi Luiz com dores, além do Eric Pulgar e do Gerson, são 3 desfalques titulares confirmados para esse confronto de ida, tá? Provavelmente a zaga deve passar muito pelo Fabrício Bruno e também pelo Léo Pereira, e a questão aí do meio de campo deve ser Alan e Thiago Maia, né? Deve começar a partida. Tem uma provável escalação do Flamengo já divulgado também, que é o seguinte: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno e Léo, Ayrton Lucas, Alan, Vitor Hugo ou Thiago Maia, acredito que vai ser Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Essa é a provável escalação do Flamengo para o jogo de amanhã, tá, galera? Então tá aqui as últimas notícias. Mais informações a gente vai estar passando no nosso Instagram, e qualquer informação complementar, as últimas que pode aparecer ainda na noite de hoje, para até amanhã pela manhã, a gente volta aqui 11h40 da manhã com o nosso pré-jogo especial, semifinal Copa do Brasil, além de complementar todas essas notícias para vocês, tá? Deixe o like, é muito importante, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, ative o sininho, compartilhe os nossos conteúdos. Saudações rubro-negro, isso aqui é Flamengo e até mais.